10 horas em ponto agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Nós estamos ao vivo, chegamos agora com mais notícias para você. Por 5 votos a 2, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassaram nesta quinta-feira o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo. O magistrado entendeu que ela cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao espalhar fake news sobre o processo eleitoral de 2022. Com a decisão, Zambelli fica inelegível por 8 anos. O julgamento ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente muda de assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou ontem, quinta-feira, que a regulamentação do mercado de vale-refeição e alimentação pode ser uma solução de curto prazo para ajudar na redução do preço dos alimentos no Brasil. A iniciativa faz parte das ações do governo para enfrentar a inflação. A proposta de regulamentação do mercado de cartões de refeição e alimentação foi apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma resposta à demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medidas para baratear o preço dos alimentos. A medida busca aumentar a concorrência no setor, beneficiando trabalhadores e impactando positivamente os preços no mercado. O tema entrou na lista de tarefas da equipe econômica após o presidente Lula acionar ministros para encontrar soluções para debelar a inflação dos alimentos, temendo os efeitos sobre a popularidade do seu governo. O VR e VA, como são conhecidos, não são obrigatórios caso não exista previsão em norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que fornece isenções fiscais para atender padrões de alimentação adequados aos empregados. As empresas integrantes do PAT têm os gastos com alimentação deduzidos do imposto de renda. No entanto, devem seguir as regras estabelecidas no programa. Em 2022, foi aprovada a lei que permite a portabilidade e interoperabilidade em cartões de alimentação e refeição oferecidos a trabalhadores de carteira assinada. A lei visa aumentar a competitividade entre as operadoras de cartões e, assim, reduzir os custos para os restaurantes e trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a necessidade de restaurar o propósito original do Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que oferecem o PAT devem estar cientes das novas diretrizes e se preparar para uma fiscalização mais rigorosa. O endurecimento da fiscalização sinaliza um aviso claro para os empresários. Será essencial garantir que as práticas empresariais estejam em conformidade com a legislação para evitar penalizações. Assim, o fortalecimento do PAT deve gerar não apenas uma revisão na forma como as empresas administram os benefícios, mas também um incentivo para que contratos de fornecimento de alimentação sejam feitos com responsabilidade. Atualmente, os restaurantes e os supermercados pagam uma taxa cobrada a cada operação, que varia de 6% a 13% do valor da refeição ou da compra, um percentual muito acima do praticado no mercado de maquininhas, de 1% a 2%, a depender se a compra for no débito ou no crédito. Isso ocorre porque o serviço de benefícios de alimentação é concentrado em 4 grandes empresas de tickets, que detêm 80% do mercado. Além de emitir os cartões, elas são responsáveis por credenciar os restaurantes e os supermercados. Cada uma delas tem a sua própria rede e as suas próprias maquininhas, o que implica custos que se sobrepõem e aumentam as taxas cobradas dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de ticket cobram, além da taxa de administração, uma taxa sobre a transação, outra de anuidade e outra caso o lojista queira antecipar os recebíveis que terá com as vendas em VR ou VA. Tudo isso é repassado ao trabalhador. E a partir do próximo sábado, autoridades como o presidente Lula, parlamentares e ministros terão aumento no salário de 5,36%. Esse reajuste foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, durante a transição entre os governos Jair Bolsonaro e Lula. Apenas os partidos PSOL de esquerda e o Novo de direita, que representam uma minoria no Congresso, se opuseram à medida. Os salários das principais autoridades do país serão reajustados a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do Estado, parlamentares do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República passarão a receber mais de R$ 46 mil mensais.
Esse aumento de 5,4% faz parte do último reajuste previsto no pacote aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, durante a transição entre o governo Jair Bolsonaro e Lula. Ao longo dos últimos 2 anos, os vencimentos das lideranças dos 3 poderes tiveram acréscimo que variaram entre 18% e 50%. O reajuste foi aprovado rapidamente no final de 2022 em um processo acelerado próximo ao recesso parlamentar, com pouca discussão nas sessões da Câmara e do Senado. Apenas os partidos PSOL de esquerda e Novo de direita, que representam uma minoria no Congresso, se opuseram à medida. A medida, inclusive, estabeleceu aumentos escalonados em 4 etapas, ocorrendo em janeiro e abril de 2023, fevereiro de 2024 e, finalmente, em fevereiro de 2025. Os ministros do STF e o chefe da Procuradoria-Geral da República tiveram um aumento de 18% ao longo desses 2 anos, já os congressistas viram seus vencimentos crescerem 37% no mesmo período. No caso do presidente, vice-presidente e seus ministros, que tinham os menores salários entre essas autoridades, o reajuste total chega a 50%. Os aumentos concedidos superaram a inflação acumulada entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, que ficou em 10,4%. Com esse novo patamar salarial, o teto do funcionalismo público alcança mais de 30 vezes o valor do salário mínimo atual. E eu fico por aqui, logo mais às 11 horas em ponto eu volto ao vivo com outras notícias. Até mais.